Fala aí, turminha do nono, como é que estão vocês, gente? Espero que estejam muito bem, conseguindo acompanhar semanalmente aí os nossos estudos. Pessoal, chegamos à última semana do ciclo 1 do quarto bimestre. E hoje vamos falar ainda sobre o fim da Era dos Impérios, mais especificamente sobre o Oriente Médio e os conflitos árabes israelenses. Tá certo, gente? Quero compartilhar com vocês, então, a apresentação que preparei para nos ajudar durante a nossa aula de hoje, aí sobre os conflitos árabes e israelenses. Gente, sempre lembramos, então, as suas orientações aí semanais, para não esquecer, a semana 3 do ciclo 1, nós estamos aqui, então, pedindo a vocês que, além de assistir a videoaula, façam as leituras da página 95 até a 100 do capítulo 10 e depois fazer as atividades nas páginas 101 e 102, tá bom? Qualquer dúvida, galera, por favor, vamos lá. Participe no fórum para tirar suas dúvidas, responder a sua pergunta semanalmente ali e também na sala virtual. Sentindo a falta de alguns de vocês, vamos lá bater um papinho juntos, tirar as nossas dúvidas e também ampliar cada vez mais aí o nosso conhecimento sobre a matéria. Tá legal, galera? Muito bem, então vamos lá. Vamos falar então sobre os conflitos árabes e israelenses. Quando é que, né, as origens desses conflitos, como é que surgiram? Em especial, gente, nós temos que lembrar aqui já isso no final do século XIX. Havia um fervor nacionalista na Europa, começando lá com a Itália e a Alemanha durante a sua unificação. Os projetos de unificação, né, ferveu o nacionalismo dentro da Europa. Muitos judeus israelenses haviam migrado para a Europa por causa da questão da diáspora judaica desde 70 depois de Cristo, muitos acabaram migrando para diversas localidades da Europa. Dentro desses países, a comunidade judaica também começa a ferver nesse sentimento nacionalista, especialmente depois de que Theodor Herzl, um judeu, ele escreve a obra O Estado Judeu, em 1896. E aí dá início justamente a cada vez mais esse desejo de ter um território novamente seu, um território que realmente seria apenas dos judeus, né? Ou seja, de Israel. Aí que se começa, então, um movimento chamado movimento sionista, ou sionismo. O sionismo é aquele movimento político-cultural que defende o direito do povo judeu de retornar à região de onde existia o reino de Israel, tá bom? E o lugar escolhido foi aquela estreita faixa de terra delimitada a oeste pelo mar Mediterrâneo e a leste pelo rio Jordão. Um problema é que essa região era possessão colonial britânica habitada por povos de origem árabe desde muito tempo, né? Especialmente no século XIX já era realmente a habitação desses povos. E durante a Primeira Guerra Mundial, dezenas de milhares de judeus acabaram migrando pacificamente para essa região com a concordância da coroa inglesa, que tinha interesse de apoio militar judaico nas batalhas no Oriente Médio. Como vocês conseguem perceber nesse mapinha aí, essas partes em branco seriam as regiões de ocupação de colônias judaicas dentro do território palestino. Isso antes, né, da Segunda Guerra Mundial. Mais ou menos como já estava essa região. Bom, o que nós vemos aqui, gente, é que a Inglaterra vai apoiar justamente esse ocupação progressiva da região, através da Declaração de Balfour, em 1917, quando eles, né, vão realmente se posicionar a favor dos judeus. Bom, mas quando realmente vai começar esse processo ser um processo mais político? Isso vai acontecer somente depois da Segunda Guerra Mundial. Bom, e a principal razão, dizem-se, a respeito da criação do Estado de Israel, uma das principais razões dadas pela ONU, que pela formação do Estado de Israel, logo após a Segunda Guerra Mundial, foi a questão do Holocausto, que nós já estudamos aí. Vocês veem essas imagens do Holocausto, onde 6 milhões de judeus perderam sua vida devido à perseguição nazista contra esse povo. Nós vimos, né, justamente essa perseguição, e com isso há uma justificativa, até de certa forma plausível,
para que agora eles, os israelenses, tivessem novamente a sua terra. A ONU vai assumir esta causa, na Inglaterra ela transfere de bom grado aí a questão judaica para a ONU, a Organização das Nações Unidas, e o projeto sionista está cada vez mais próximo de ser tomado, de ter realmente uma solução ideal para os israelitas. É então que, em 1947, dentro da Assembleia Geral da ONU, é decidido pela criação de 2 estados, um judeu e o outro árabe na região. Havia também uma terceira jurisdição, que seria da própria ONU, mais especificamente na cidade de Jerusalém, como nós vemos no mapa. Essa parte mais rosinha seria o território judaico, tá? Enquanto o território árabe seria essa parte um pouquinho mais em azul. Então, vocês percebem que era essa a proposta da ONU para ser assim dividida. E vai ser realmente assim que começa. Só que os árabes não aceitam justamente isso. Mas, em 1948, mais especificamente, 14 de maio de 1948, mediado pela ONU, tá? o David Ben-Gurion vai proclamar a independência de Israel, levando a Liga Árabe à loucura, né? E eles vão começar a investir agora contra esse novo Estado através de diversas ações conflituosas, ou seja, guerras. Eles não vão aceitar a ocupação da região e vão realmente resistir à força. E isto aconteceu e acontece até os dias atuais, gente. São conflitos muitas vezes encadeados por questões mais políticas, mas também questões religiosas, porque fazem parte de religiões diferentes, o judaísmo e o islamismo, né? Boa parte dos árabes são islâmicos, e também questões econômicas pela região, pelo domínio da região, tá bom? Então, são vários os fatores que desencadearam essa série de conflitos. Uma das regiões mais disputadas é justamente Jerusalém, como você vê aqui nessa visão do alto, que é dividida entre os 2 grupos, árabes e israelenses. Bom, gente, a Primeira Guerra Árabe-Israelense, ela vai acontecer em 1948, ou seja, logo depois de ser estabelecido o Estado de Israel. Os árabes não aceitaram esse Estado de Israel, a sua independência, e vão optar por uma resistência, né? Eles vão fazer uma coalizão de diversos países árabes, entre eles egípcios, sírios, iraquianos, libaneses, jordanianos, e até também o Exército de Libertação dos Palestinos. Essa coalizão, vai se formar contra os israelenses. E, numericamente, eles estavam acima dos israelenses. Inicialmente, as vitórias foram realmente para o lado árabe, porém, conflitos e desentendimentos internos entre esses diversos grupos aí levam cada vez mais ao enfraquecimento das tropas árabes. E faz com que o Israel comece realmente a obter cada vez mais vitórias, até que Israel consegue vencer e o armistício vai ser assinado em 1949. E o que vai resultar em toda essa guerra? Israel vai ampliar o seu território, tá vendo? Os árabes se deram muito mal nesse sentido, porque eles vão ampliar ainda mais o território que foi dado pela ONU. Eles vão anexar a faixa de Gaza, a região, o Egito vai anexar a região da faixa de Gaza, a Transjordânia, e vai incorporar a Cisjordânia. E a cidade de Jerusalém vai ser dividida entre Israel e a Jordânia. Tá bom, gente? Então, mas há uma ocupação de boa parte agora dos territórios agora pelos judeus, aqueles territórios que eram dos árabes. E o que acontece com os árabes? Eles vão se refugiar na região da Jordânia. Mais ou menos 600 mil árabes se refugiam no país vizinho. E lá vai ser criado a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, em 1964, sob a liderança desse camarada bonitinho aí de óculos aí, ó, o Yasser Arafat. Ele era um líder, né, do Al-Fatah, que é um grupo dentro da Organização da Libertação da Palestina. A luta deles era por um país, agora também palestino, que fosse independente completamente de Israel e naquele território onde Israel estava habitando, tá bom? Então essa era a proposta deles, uma luta armada para até conseguir esta implementação. E essa luta armada foi feita muitas vezes através do terrorismo, como você vê aqui as imagens ali do atentado terrorista em Tel Aviv, durante esse contexto aí. Bom, gente,
Bom, continuando aqui, nós vamos então para outra guerra, a Guerra dos 6 Dias. Ela acontece entre 5 e 11 de junho, onde as Forças Armadas israelenses vão se lançar numa ofensiva contra os países árabes, alegando uma defesa preventiva. Por que defesa preventiva? Porque o Gamal Abdel Nasser, um general egípcio, ele vai tomar o poder. Ele era general durante a Guerra Árabe-Israelense. E ele vai tomar o poder no Egito em 1952 e vai estabelecer uma política alinhada com a União Soviética, ou seja, socialista. E vai entrar num discurso muito forte de que Israel seria parte de uma grande conspiração ocidental contra os países árabes, certo? Liderado pelos Estados Unidos e apoiado também pela Inglaterra, o Israel era um inimigo a ser destruído pelas nações árabes. Foi então, né, com esse ideal que ele, a partir de 27 de maio, começa a convocar, primeiramente, uma liga de nações árabes para combater a Israel. E, como medida preventiva, então, Israel vai bombardear inicialmente os aeroportos dos árabes. E aqui você vê justamente a sequência dos acontecimentos durante esses 6 dias. O primeiro dia foram os ataques aéreos promovidos por Israel, que vão ser muito eficazes e vão destruir boa parte das defesas aéreas árabe, né? Tanto na Síria como também no Egito. E o exército de Israel começa a capturar cada vez mais cidades. No segundo dia vai chegar na faixa de Gaza, depois no terceiro dia recebe uma certa pressão internacional para acertar o cessar-fogo, porém eles vão capturar Jerusalém Oriental, que era parte dos árabes, e regiões importantes para os cristãos, que era Judéia, Jericó e também Nablus. Vai capturar também no quarto dia Hebron, certo? E vai consolidar a sua ocupação total da região chamada Cisjordânia, que era de propriedade dos egípcios. E Israel vai tomar o Estreito de Tirã no quinto dia e também chegar no Planalto de Golã. No sexto dia, captura as colinas de Golã, extremamente estratégico para os israelitas, né, que fica uma defesa ao norte do seu território, e em seguida vai assinar o cessar-fogo. Então, acabando assim o que nós chamamos de Guerra dos 6 Dias. No final, eles haviam anexado diversos territórios que eram do Egito, como a Península do Sinai, da Síria, que são as colinas de Golã, e também da Jordânia, que seria a Cisjordânia. Tá certo, gente? Muito bem, isso é bem interessante aqui de ver essa Guerra dos 6 Dias. A próxima guerra seria a Guerra do Yom Kippur. Na manhã de 6 de outubro de 1973, quando Israel estava comemorando o dia mais sagrado do ano deles, que é o Yom Kippur, ou o dia da expiação, um dia de arrependimento e de busca incessante para com o perdão de Deus, e que fazem um jejum muito forte até. Estrategicamente, os árabes usam esse dia para poder entrar novamente no território israelense. Uma ofensiva árabe liderada pelo Egito e pela Síria vai atacar o território israelense, tentando recuperar os territórios que haviam perdido, em especial na Península do Sinai e também nas colinas de Golã. Imediatamente, Israel vai resistir e vai pedir apoio dos Estados Unidos. E eles conseguem esse apoio através de Richard Nixon, que vai injetar aproximadamente 2 bilhões de dólares na região para manter o apoio de Israel naquela região. E apenas 2 dias depois de ser atacado, Israel vai contra-atacar e vão conseguir diversas vitórias até que, com o apoio total dos Estados Unidos, no dia 24 de outubro, vai ser assinado, então, o armistício entre as partes em conflito. Bom, gente, uma das questões principais aqui que gera esse problema é a crise do petróleo em 1973. O que aconteceu? A OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, de boa parte, grande parte, né, liderada pelos árabes, vai utilizar o petróleo agora como arma política. O que eles vão fazer? Inflacionar o preço do barril, provocando uma crise mundial do petróleo. Né? Interessante que eles fazem isso. O preço do barril do petróleo
vai subir aproximadamente 400%. E as consequências desse aumento, gente, foram sentidas em todo o Ocidente. Fábricas vão parar, postos de gasolina ficaram sem combustível, e os mais penalizados foram os países pobres e subdesenvolvidos neste momento aqui. Mas também os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, sofreu bastante com a crise do petróleo, em especial pela elevação dos preços do petróleo, tá bom? Então, o objetivo era o quê? Era promover um embargo aos aliados de Israel para que eles devolvessem os territórios ocupados lá em 1967, na Guerra dos Seis Dias. Certo, gente? Então, é o que acontece aqui com essa crise do petróleo. E, por último, aqui, a independência dos países árabes. Durante a Segunda Guerra Mundial, diversos países árabes que estavam sob dominação política estrangeira e econômica também, vão aproveitar esse momento de instabilidade para poder constituir governos autônomos. Entre eles estão aí alguns que eu citei para vocês, o Irã, o Líbano, Síria, Jordânia e Egito, que aos poucos vão conseguindo a sua autonomia. Quando termina a Segunda Guerra, as nações árabes vão entrar no jogo da Guerra Fria, né? Entre Estados Unidos e União Soviética, pensando especialmente aqui na arma que tinham, que era o uso do petróleo. Estados Unidos e União Soviética procuram mobilizar suas forças para dominar a região, sabendo que o Oriente Médio era uma região de suma importância nessa questão da produção do petróleo. É criado, então, em 1954, pela liderança aí do Abdel Nasser, essa imagem que vocês veem aí, o movimento Panárabe, que era um movimento pensando na união de todos os povos de língua árabe em uma só nação. Isso não aconteceu de fato, porém, o movimento vai crescendo através de partidos nacionalistas laicos em diversos países, como, por exemplo, a Síria, o Iraque e depois a Líbia, onde vão se constituir partidos políticos nacionalistas laicos, né, que pregavam o nacionalismo exacerbado, mas que não ligava-se à religião. E era uma política bastante secularista, tá certo? E modernizadora, que vai levar ao poder homens que mais tarde serão muito importantes, como o próprio Saddam Hussein no Iraque e também na Líbia, o Muammar Gaddafi, que vai governar até praticamente a década de 90. Bom, joia, gente, uma das coisas interessantes nessa região, infelizmente, é essa dificuldade de pacificação nessa parte aí do mundo. Por que será? O extremismo de ambos os partes, tanto de judeus como de palestinos. Aqui você vê um extremismo quando a construção deste grande muro que separava as regiões de Israel e da Palestina, para evitar que palestinos ocupassem a região de Israel. Então, é o maior entrave certamente ao extremismo. Do outro lado, nós vemos, infelizmente, que grupos palestinos usam o terrorismo como uma arma para tentar cada vez mais embargar essa paz na região. Bom, gente, ficamos por aqui então. Aí vocês veem as nossas referências bibliográficas. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, galera, me procurem. Boa semana de estudos.